Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Tô passando uma luta bem grande nas madrugadas, porque é o tempo, né? É o tempo que Satanás, ele faz coisas. E eu tava orando ao Senhor Jesus, eu fiz um clamor. E toda vez que eu oro, Satanás também fala com o Senhor Jesus. Ele faz uma oração contrária à minha, né? Eu oro pedindo uma coisa, ele pede outra coisa na minha frente, né? E aí agora o Senhor me consolou. Ele dizendo, eu fiquei triste de ver Satanás pedir o contrário do que eu estava pedindo. E eu fiquei quieta. E Deus falou assim, filha, eu ouço os filhos. Né? E quando o Senhor falou aquilo para mim, né, o Senhor estava dizendo, eu vou atender o teu pedido, né? E na hora que o Senhor falou aquilo para mim, eu comecei a chorar, enxugar as minhas lágrimas, né? E Satanás não foi atendido, né? E ele xingou o Senhor Jesus. Ele xingou o Senhor Jesus. Ele xingou. E eu ouvi, eu fiquei muito assustada, porque eu pensei assim, como assim? Eu queria, sabe, pensar. E eu não conseguia pensar no assunto. Como? É isso mesmo? Será que eu ouvi isso? Não, peraí, eu queria parar e falar, não, peraí, eu quero parar. Satanás se xingando o Senhor Jesus. Eu até tinha me esquecido lá em Daniel, que fala que a pontinha se levanta contra o Deus Altíssimo e fala coisas incríveis contra ele. Na verdade, o povo da Babilônia está tudo ali. Eu tô, o povo da Babilônia, Satanás, a terça parte. E eu queria, sabe, porque toda vez quando Satanás fala alguma coisa que não é bíblico, eu entro assim nos meus pensamentos, no meu coração e começo, né? E ele xingou de Deus Altíssimo, Jesus Cristo de desgraçado. Desgraçado. Ele falou desse jeito, mas para Jesus Cristo. E eu não estava entendendo. Eu falei, não, peraí, alguma coisa errada. Não, e não estava nada errado. O Espírito Santo falou, ele xingou o Senhor Jesus. E aí eu ia falar que essa palavra, desgraçado, é para o ser humano. Nós é que não temos a graça de Deus, mas não pode nunca ao Senhor Jesus Cristo, não se refere a Deus. Deus não é desgraçado. É Ele, né? A fonte da graça. Não pode, né? E foi algo muito profundo que eu falei, não, Senhor, eu não vou pensar sobre essa palavra, né? Porque a palavra significa isso, o homem não tem a graça de Deus, mas Deus é um xingamento. E o Espírito Santo falou, isso, filha, respeita. Eu falei, por temor eu não vou pensar na palavra, porque a palavra tem esse significado, mas depois foi tão doloroso isso. Sabe, eu passo às vezes umas lutas tão dolorosas que eu falei, e aí foi quando o Espírito Santo me lembrou, porque eu fiquei muito assustada, que ele se levanta contra o Deus Altíssimo e fala coisas incríveis. E aí veio a voz do Netanyahu falando, é isso mesmo. Era a voz do Netanyahu, né? Falando, é isso mesmo. E aí eu parei e falei assim, um judeu nunca ia fazer isso. Um judeu jamais xinga Jesus Cristo. Porque ele sabe que Jesus Cristo é fogo consumidor. Se você pegar um judeu rebelde, desses que não é, mas fala que é, eles vão falar, eu não gosto de Jesus Cristo. Por que você não gosta? Aí ele vira e fala assim, porque ele tirou a gente da terra. Uma mágoa, sabe? Mas ele nem era judeu, mas morava na terra. Então eles sabem que Jesus Cristo é fogo consumidor. E eu falei assim, Pai, todo judeu sabe que Jesus Cristo é fogo consumidor. Todo. Não tem um que não saiba. Se você abrir Êxodo 23, versículo 20, Deus promete enviar um anjo.
Eis que eu envio um anjo diante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, do anjo, e ouve a sua voz, e não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o que fazia a nuvem de dia e o fogo à noite e guiou Moisés e o povo do Egito até a terra prometida. E Deus já avisou: não mexe com ele, porque ele é fogo consumidor. Respeita Jesus Cristo. Não importa quem você seja. Até Satanás. Respeita. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu não consigo falar mais nada. Shalom, queridos.